Paz, Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim, Deus abençoe sua vida, tá? Vamos aqui para mais uma palavra do Senhor, nessa manhã de terça-feira, dia 5 de agosto. Vamos aprender com aquilo que Jesus deixou para nós, a sua palavra, os seus ensinamentos, e aquilo que o Senhor tocou no meu coração, de trazer para nós aqui, para o nosso entendimento, cada frase, cada palavra de Jesus nos evangelhos. Amém? E nessa terça-feira, a mensagem de Jesus é essa. A mensagem que Jesus deixa para nós é essa. A nossa arma é a Bíblia. Amém? A nossa arma é a Bíblia. E para gente poder é, correr, né? Correr não, andar sobre esta palavra, caminhar sobre esta palavra, o Senhor colocou no meu coração o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 4 e os versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, uma palavra conhecida, a qual Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia! Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Precisamos entender algo nesta passagem. Deus não irá nos privar das tentações. Pelo contrário, assim como foi com Jesus, muitas vezes é o próprio Senhor que permite que sejamos tentados. Porém, a palavra vem nos dizer lá em 1 Coríntios 10:13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. O Senhor me ensinou nesse texto, meus irmãos, texto de Mateus 4, no qual Jesus está sendo tentado, que o escape, que a palavra de Coríntios, aqui, ó, palavra de Coríntios 10:13 diz que Deus providencia um escape, tá? Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar, mas quando nós formos tentados, ele providenciará um escape. E o que eu aprendo, né, com essas duas passagens, né? A de Mateus, onde Jesus é tentado pelo diabo, e a de 1 Coríntios, é que o escape que o Senhor nos providencia para resistir à tentação será sempre a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Ele também me ensinou que devemos buscar intimidade com Ele através de um relacionamento diário, pois o diabo é astuto e por muitas vezes ele tentará nos enganar, distorcendo a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como o diabo ele fez com Jesus, né? Ele vinha e trazia a palavra, pois o diabo falava assim: está escrito.
Então, o que o diabo fazia? O diabo tentava distorcer a palavra de Deus. Ele trazia a palavra distorcida, né? Então, muitas vezes, o diabo ele vai fazer isso. E eu vejo muito isso no meu local de trabalho. As pessoas sendo enganadas pelo diabo, distorcendo a palavra para viver uma vida que lhe agrada. Então, o diabo vem e sopra aquela palavra distorcida para que as pessoas possam viver no pecado, mas achando que está tudo bem, porque traz de uma maneira que é confortável, e é o que o diabo faz. O diabo ele distorce a palavra, tentando fazer com que seja confortável para a gente aquela distorção. E Jesus não, Jesus ele traz a palavra reta, a palavra clara. Esse também está escrito, também está escrito, está escrito. Então, é o que o Senhor quer nos ensinar, né? Nessa manhã. A Bíblia é a nossa arma. A palavra de Deus é a nossa arma contra as astutas ciladas do diabo. Todas as vezes que nós formos tentados, nós temos um escape. Deus lhe providencia um escape. O escape é a palavra dele. Tudo que nós precisamos para resistir ao diabo, além, claro, de um relacionamento íntimo com Deus, tá? De nos rendermos ao Senhor, de nos entregarmos a Deus para que nós possamos resistir ao diabo, é a palavra de Deus. Então, tem um texto que diz, é, é, eu esqueci como é que é a palavra. Ai, esqueci. Mas é como se fosse assim: se entreguem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, assim, a gente precisa entregar nossa vida ao Senhor para que Deus ele nos dê o escape, que é a tua palavra, que é a Bíblia, né? Para que nós possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, é isso. Nós temos que resistir ao diabo com a palavra. E a palavra de Deus é a nossa arma contra o inimigo. Então, que possamos entender nessa manhã que tudo que nós precisamos é intimidade e palavra. Intimidade com Deus e a Bíblia, estudar a Bíblia, nos alimentar da Bíblia, porque é ela que vai fazer com que nós tenhamos vitória contra as tentações, as astutas ciladas e as tentações do diabo. Amém? É isso. Você possa refletir e meditar nessa palavra nessa manhã, nesse dia, e que você saia mais forte, que você fique mais forte, que você resista às astutas ciladas, às ciladas do diabo, usando a Bíblia, a palavra do Senhor, como arma. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.